mais que o discípulo faz, né? O discípulo ele vai ter que querer cumprir todos os mandamentos e fazer aquilo que o mestre faz. Amém? Então, hoje eu queria realmente ministrar em nossos corações que também o discípulo tem um chamado. E sabe, nessa manhã eu queria muito que você cresce comigo. Amém? Você pode crer hoje? Você pode ter fé hoje? Para a gente poder crer que você tem um chamado. Você tem um chamado. Você não está aqui à toa. E é sobre esse tema que a gente vai pregar hoje, que eu quero ministrar hoje sobre a vida de vocês. Que, o chamado de Jesus, ele foi primeiro para transformar uma pessoa, um ser, nosso coração, nosso interior. E dessa pessoa transformada, vai ser transformado, né, de dentro para fora, corações. Você vai transformar o seu próximo. Ou de repente você vai criar uma família, né? Você vai ter uma pessoa do seu lado que você vai amar, que você vai realmente querer seguir o resto da sua vida. E essa família, ela vai transformar talvez uma comunidade. Essa família vai ter um impacto na sociedade maior. Vai ter filho, vai dar legado. E essa família, talvez uma comunidade, poderia dizer a igreja, né? A igreja é formada por famílias. E essa igreja, ela pode transformar, e vai transformar, essa aqui inclusive já está transformando, em nome de Jesus, uma sociedade, um bairro, talvez uma comunidade maior aqui de Sydney. No nosso caso aqui, a gente está uma igreja imigrante, a gente está impactando diretamente uma sociedade, primeiramente dos brasileiros. Mas nosso sonho, sim, é impactar também quem entrar aqui, qualquer um, australiano, qualquer nacionalidade. Esse é o chamado, esse é o big picture. Então, a família está dentro da igreja, inserida na igreja, ela vai transformar. O objetivo final é transformar uma sociedade. A sociedade, de repente, o objetivo final também depois é transformar um país, uma nação. E aquela nação, ela vai transformar outras nações. Então é muito maior do que a gente imagina. Começando lá atrás, em um chamadinho específico, pode causar algo gigantesco. E a gente vê isso na Bíblia diversas vezes, sabe? Quando Deus chama um homem, quando Deus chama uma mulher, e aquela mulher se levanta, se posiciona como um discípulo, como realmente um filho, com uma identidade, com valor, e Deus, ele faz acontecer, muda a história. Quantos aqui tem esse anseio por mudar a história, cara? Não sei vocês, mas se você for um discípulo, ou se você quiser se tornar esse discípulo, nós precisamos querer mudar a história. Não somente a história da tua vida, mas a história de outras pessoas. E eu tenho isso muito, muito latente no meu coração, porque senão fica um evangelho muito egocêntrico, sabe? Deus faz isso acontecer na minha vida, Deus faz isso acontecer, mas Deus, ele quer fazer para você fazer algo com aquilo, amém? Ele não vai entregar para você algo, para você guardar numa gaveta e falar aqui e ter esse tesouro só para você. Não, Jesus, o reino de Deus, ele é assim, ele vai te dar para você entregar para os outros, para você realmente multiplicar aquilo. Não é mesmo? E é por isso que eu falo, cara, pode ter um impacto gigantesco. Por isso um grão de mostarda, tão pequenininho, uma fé tão pequenininha, você joga ali, coloca na terra, e aquela forma uma árvore frondosa, com muitos frutos. Começa pequeno, mas o impacto pode ser gigantesco. E por isso a gente recarrega essa responsabilidade. Eu queria dizer para vocês, se você está aqui, você realmente é evangélico, já aceitou o Senhor, o Jesus como seu Senhor e Salvador, completamente, nós temos uma responsabilidade, nós carregamos essa responsabilidade. E agora eu quero passar aqui uma passagem com vocês, uma história muito interessante de um homem, que está lá em Juízes 6, por favor, abra a sua Bíblia, em Juízes, capítulo 6, a gente vai ler do 1 ao 27, vai ter bastante leitura, então já abre aí, Juízes 6, você que também está nos assistindo online, tem que valorizar aqui o Ministério da Product. Por favor, abra a tua Bíblia, compartilhe, ainda há tempo. Amém? Todo mundo abriu? Acharam? Juízes 6, eu vou do versículo 1. O povo de Israel
pecou contra Deus, o Senhor. E por isso, ele deixou que o povo de Midian os dominasse durante 7 anos. Os israelitas se escondiam dos midianitas em cavernas, em outros lugares seguros, nas montanhas, porque os midianitas eram mais fortes do que eles. Todas as vezes que os israelitas semeavam, os midianitas vinham com os amalequitas e os povos do deserto e os atacavam. Acampavam na terra e destruíam as suas colheitas até o sul, perto de Gaza. Não deixavam nada para os israelitas viverem, nem ao menos uma ovelha, uma vaca ou um jumento. Chegavam com o seu gado e as suas barracas eram tão numerosos como gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos que nem davam para contar. Vinham para destruir a terra e o povo de Israel não podia com eles. Então, os israelitas pediram socorro a Deus. Socorro a Deus, o Senhor. Quando eles oraram ao Senhor por causa dos midianitas, ele mandou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tirei vocês da escravidão do Egito e os livrei dos egípcios e dos que lutaram contra vocês aqui nessa terra. Expulsei os seus inimigos e dei a vocês a terra deles. Eu disse que sou o Senhor, o Deus de vocês, e que vocês não deviam adorar os deuses dos amorreus que viviam nessa terra, mas vocês não quiseram me ouvir. Até aí, dá um pause. Tem um problema. Amém? Tem um problema e Deus já respondeu qual é o problema. Deus ele foi claro aqui. Lá desde o primeiro versículo, o povo de Israel pecou. E qual foi o pecado? A adoração aos deuses dos amorreus. Então, para você ver a passagem bíblica que ele descreve, ele está descrevendo uma situação em que o pecado levou à destruição. A adoração aos ídolos levou à destruição. E Deus ele mandou um profeta falando: olha, vocês não deveriam ter feito o que fizeram. Eu dei essa terra para vocês, vocês não honraram com isso que eu dei para vocês. Vamos continuar. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de um carvalho que havia perto do povoado de Ofra. Esse carvalho pertencia a Joás, que era da família de Abiezer. O seu filho Gideão estava malhando trigo no tanque de pisar uvas, escondido para que os midianitas não o encontrassem. Agora, mais uma pausa aqui. Ele estava malhando trigo num tanque de pisar uva. Tem alguma coisa errada aí. E a gente não acabou de ler que eles destruíam tudo, não deixavam nada para os povos israelitas. Mas é engraçado, né? É curioso, porque Gideão ele tinha ali, estava malhando trigo. Ele estava fazendo uma atividade. Vamos lá, vamos seguir. Então, o anjo do Senhor apareceu e disse: você é corajoso e o Senhor está com você? Gideão responde: se o Senhor está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram que o Senhor costumava fazer quando trouxe do Egito? Então, ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Então, o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso, porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. E Gideão respondeu: calma aí, vou fazer uma pausa. Mais um. Então a gente vê que Gideão ele questiona, ele fala: Senhor, eu estou aqui, sou o menor da minha casa. Primeiro que Gideão ele não
reconhece que é realmente Deus, porque a gente consegue ler aqui, ele indaga, ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Ele pensou que ele não era Deus aqui nesse momento, ele não teve a revelação aqui. Por isso que ele questiona. E aqui eu vejo um tom, dá para você entender o tom de indignação, de frustração, de realmente, sabe, de não querer estar naquela situação, vivendo aquilo, de, vamos dizer assim, uma falta de, até mesmo às vezes, de entender o que estava acontecendo, entender o pecado que ele causou ali atrás, ou o pecado que eles estavam cometendo. Amém? Sou eu que está... Aí, Deus ele fala, ele afirma novamente isso para Gideão, porque ele já começa com uma frase afirmando: homem de coragem, varão valoroso, vá e livre o povo de Israel dos midianitas. Aí, vamos seguir aqui, Gideão responde: se tu está contente comigo, então me dá uma prova, que és mesmo tu que está falando. Ele não tinha a revelação ainda, ele queria uma prova. E por favor, não vás embora até que eu traga uma oferta. Eu ficaria aqui até você voltar, disse Deus. Então Gideão entrou, cozinhou um cabrito, fez pão sem fermento, com mais ou menos 10 quilos de farinha. Pôs a comida... Para aí, mais uma pausa. Poxa, a gente leu ali atrás também que os povos não deixavam nada para eles. Eu começo a desconfiar que a família de Gideão estava ali tendo algum benefício. Estava ali, porque ele tinha cabrito, ele estava malhando trigo, ele estava, talvez eles estavam junto com os midianitas, mesmo sendo israelitas. Mas que estranho. Que estranho. Podemos pensar assim, talvez? Não sei. Então, 10 quilos de farinha, gente, não é pouco não, hein? Pôs a comida numa cesta e pôs o caldo numa panela. Levou tudo e entregou ao anjo do Senhor, que estava debaixo do carvalho. Então o anjo ordenou: põe a carne e o pão nessa pedra e derrame caldo em cima. Gideão fez o que ele mandou. E em seguida o anjo estendeu o bastão que tinha na mão e tocou com a ponta na carne e no pão. Então saiu fogo da pedra e queimou a carne e o pão. E o anjo desapareceu. Aí Gideão compreendeu que era mesmo o anjo do Senhor que ele havia visto. Então, apavorado: ai de mim, Senhor meu Deus, eu vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor respondeu: não fique com medo, tudo está bem, você não morrerá. Gideão construiu ali um altar para Deus, o Senhor. Chamou o Senhor é paz. E até hoje esse altar está em Ofra, cidade que pertence às famílias de Abiezer. Naquela noite, o Senhor disse a Gideão: leve o touro que pertence ao seu pai e outro touro de 7 anos e derrube o altar de Deus Baal, que é do seu pai, e também o poste da deusa Azerá, que está ao seu lado. Nesse lugar alto e seguro, faça para o Senhor seu Deus um altar de pedras bem arrumadas. Depois pegue o segundo touro e a madeira do poste Azerá, arrancando, e queime tudo no altar como sacrifício. Gideão levou 10 dos seus empregados e fez o que o Senhor tinha dito. Porém, como estava com medo da sua família e do povo da cidade, em vez de fazer ao dia, fez isso de noite. É incrível, né, essa história? Mas o que mais me chama a atenção aqui é que realmente havia Gideão, ele foi comissionado. O Senhor Deus comissionou ele. Chegou e falou assim: homem valoroso, homem de coragem, venha, eu te escolho. Eu estou contigo. Eu quero trabalhar, eu quero te usar. E Gideão fala: não, eu sou o menor. Eu sou aquele que sou o menor da minha família não é ninguém.
sabe? Então, nesse momento, o primeiro ponto que eu queria falar aqui com vocês é, Deus, ele comissionou Gideão, mas ele basicamente estava pedindo, Gideão, nós precisamos arrumar a casa. Gideão, nós precisamos fazer aquilo que é necessário. Se a gente realmente analisar essa história, percebemos que logo nos primeiros versículos há um problema e realmente, cara, a gente precisa... isso deveria ser causado com uma crise em Gideão, pois ele tinha muitas questões internas para resolver, de identidade. Ele se achava o menor, ele não se achava capaz, ele realmente tinha essa deficiência, insegurança, inferioridade, precisava ser tratado, sabe? Ele estava com medo, a gente acabou de ler que ele fez, depois ele obedeceu o Senhor, ele entendeu, ele teve a revelação, um toque sobrenatural, realmente ele deu uma oferta para Deus, sabe? Por isso que eu tenho essa muito latente no meu coração, quanto que a gente está ofertando para Deus, da nossa vida? Às vezes a gente quer ser usado, às vezes a gente quer realmente, sabe? Eu não estou falando só de oferta, dinheiro, financeira, estou falando de oferta de coração mesmo, sabe? De coração com o seu irmão, de coração com a igreja, de coração até mesmo com a sua família, de coração com pessoas ofertando a sua vida, o seu tempo, o seu talento, até mesmo com pessoas que nem merecem isso. Cara, é muito louco, porque mesmo ele tendo essa experiência sobrenatural, mesmo ele realmente ofertando aquilo que o Senhor pediu, ele ainda estava com medo. Ele ainda estava com medo. Ele ainda estava inseguro. Mas Deus falou, eu sou contigo. Você não morrerá. Por mais que você tenha questões para ser tratado, eu sou contigo. Vamos. E aí em 1 João 4,18, no amor não existe medo, o perfeito amor lança fora todo medo. Amém? Amém? Em Salmos 34,4, fala, busquei o Senhor e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os temores. Ou seja, se nós ainda, por mais que a gente teve um encontro sobrenatural com Deus, por mais que você crê que Deus existe, por mais que você já ofertou a sua vida para Deus, e você ainda tem medo, você ainda não consegue, você ainda está travado, Salmos 34. Busca, Ele vai te responder, te livrar dos seus temores. Você é corajoso, é uma palavra de afirmação, que foi lançada logo no início, sabe? Quantas palavras a gente está escutando aqui do mundo, aqui de fora, e a gente não está escutando o Senhor, e a gente não está realmente preocupado com aquilo que o Senhor pensa de nós, você está mais preocupado com o que a pessoa pensa de você. Essa é a grande verdade. É claro, é muito mais fácil. Vitor, como é que eu escuto Deus? Eu tenho certeza que se você parar agora, fechar seu olho, você vai escutar uma voz aqui dentro de você. Vai escutar aquela voz falando, você é meu filho. Você buscar a Deus. Você percebe, e voltando para a história de Gideão, você percebe quando ele vai se vitimizar com o próprio anjo do Senhor, cara. Fala assim, não. Eu, menor família, eu não sou ninguém na minha casa. Cara, o que as pessoas vão pensar quando eu me levantar? A minha casa não tem relevância nenhuma. Ele começa a se vitimizar. E é isso basicamente que acontece, trazendo para o nosso contexto. A gente começa a se vitimizar, a falar assim, cara, eu não vou orar para as pessoas, velho. Eu não consigo, cara. Quem sou eu? Uma voz aqui que começa, eu não vou subir aqui e abrir o culto. Eu não vou subir aqui e entregar os dízimos e as ofertas. Eu não vou... Né, Natuxa? Eu não vou fazer isso. Quem sou eu? Tá aí, ponto. Tá aí um grande ponto. Quantas vezes a gente se auto-sabota por aquilo que às vezes a gente nem tenta. Ou às vezes a gente nem, sabe, consegue falar assim, cara, você nem tentou. Como é que você já está se auto-sabotando? Como é que você já está se auto-diminuindo? Então a gente tem um problema aqui realmente de identidade, sabe, formada aqui. Por quê? Por quê? A gente viu, a gente leu no versículo aqui, a própria família de Gideão possuía o poste da deusa Azerá, possuía um altar ao deus Baal. Então há um problema.
Esse problema há de ser quebrado com o sangue de Jesus hoje. Amém? Amém? 2 améns? Sabe? É uma grande controvérsia, porque esse tipo de comportamento vitimista, esse tipo de identidade, ele realmente nos compromete com o protagonismo de Deus que Ele quer para você, para todos nós aqui. Ele quer que nós sejamos protagonistas, e esse aqui é um chamado para Gideão. Gideão, sai aí da sua caverna, sai aí, para o que você está fazendo, você tem um chamado maior. Você tem um chamado maior. Você realmente precisa livrar o seu povo. E eu vou te usar. Sabe? Nessa interação a gente consegue realmente necessidade de amadurecimento na sua identidade e no seu próprio valor, cara. Nessa interação com o anjo ele afirma 2 vezes para Gideão: Gideão, eu sou contigo, você é um homem corajoso, você não vai morrer e você vai libertar o povo. Sabe? E a gente realmente, se quiser avançar no nosso chamado, se a gente realmente quiser ser usado e cumprir esse chamado que Deus tem para cada um de nós, nós precisamos, gente, dessa identidade formada. Nós precisamos, primeiro, faça o que é necessário. Acaba com o pecado, cara. Acaba com a idolatria. Às vezes a gente está sabe, acaba com tudo aquilo que sabe, vai corromper o seu ser, sabe? Corta na raiz, cara. Esse foi o primeiro ato que o anjo chega e fala: não, faça o que é necessário. O anjo ele constrói essa identidade com Gideão. Constantemente a gente se julga, para de se julgar com uma maneira equivocada. O que Deus diz ao seu respeito? O que Deus diz ao seu respeito, Kennedy? Lisa, o que Deus diz ao seu respeito? Você já se perguntou isso? Já se perguntou isso? O que Deus, Marcel, diz ao seu respeito, cara? Antes mesmo de eu subir aqui, cara, eu tenho uma identidade muito, de verdade. Se um dia eu estiver mal com a minha própria identidade, eu vou dizer para os meninos, falar: gente, me deixa aqui sentado, sabe? Me deixa aqui, que eu vou... Você pode estar pensando o que eu quiser da minha pregação, ou do que eu estou falando aqui, e vai para a internet, as pessoas podem comentar o que quiser, mas eu já sei que eu sou aprovado por Deus, que eu sou filho dele, sabe? Que eu não tô aqui querendo exaltar o meu nome, mas eu estou querendo exaltar o nome de Deus. Então, por isso que a identidade realmente é formada com a certeza de que você é chamado, que você é filho, que você tem um pai que te adotou, que te resgatou, tirou da vida ali, que a gente estava ali embaixo, no limbo ali. Amém? Então faça o que é necessário. O segundo ponto que eu queria falar é: faça o que é possível. Depois que você passou desse estágio de necessário, você pode passar por um estágio que é possível. O que Gideão fez aqui? Logo após, o anjo comissiona, né, Gideão, e ele começa a encarar as deficiências. Uma coisa é você saber que você tem deficiência. Gideão estava ali sabendo: Deus, eu sou menor, Deus, a minha família. Outra coisa é você realmente começar a encarar essas deficiências para colocar o plano de Deus em ação. Não é? Aí Gideão, então, o que ele precisa fazer? Gideão, primeira coisa, derruba os postes. Pega ali o boi, que provavelmente eles iam adorar os outros deuses. Você vai pegar esse boi e vai me adorar. E na palavra fala que Gideão ele faz isso de noite, porque eles ainda estavam com medo. Amém? Mas ele fez. Mas ele foi obediente. A obediência dele como é que eu vou falar? Pôs acima do próprio medo dele. A obediência dele foi realmente elevada no receio dele de dar ruim.
ali na hora com a família, ali na hora com as pessoas, com a cidade. Tanto é que, se você ler mais para baixo, e eu quero, de repente a gente passa isso depois, se tiver tempo, que realmente eles vão lá e falam assim, quem é que fez isso? Quem é que derrubou os postes? E o próprio pai de Gideão, provavelmente Deus agindo ali de novo, fala, se Baal tem algum problema com isso, ele próprio que se defenda. Então, não ponha os seus focos na própria deficiência, realmente, mas na obediência e no chamado que Deus te deu. Por isso que é importante a gente ter a Bíblia dentro de nós, porque se você tem a sua deficiência e você não declara a Bíblia, a palavra de Deus, a verdade de Deus sobre a tua vida, você tende, a tendência é você sempre cair um pouco mais assim para a deficiência, sabe? Focado. Pense no que Deus pode fazer com ela. Essa é a grande verdade, essa é a grande chave. Todos nós temos deficiências, nós não somos perfeitos, nós somos imperfeitos, mas Deus ele quer usar a sua imperfeição para glorificar Ele. Amém? Então, fraquezas ou desculpas são limitações do ser humano. Todos nós possuímos momentos de vulnerabilidade, mas a graça de Deus nos basta. Sabe, em 2 Coríntios 12, 9, me gloriarei nas minhas fraquezas. Paulo ele está falando aqui, eu vou me glorificar porque eu sou fraco, porque para que em mim habite o poder de Cristo, porque o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. E quando nós somos fracos, é aí que somos fortes. E eu teve uma vez que eu ministrei aqui, que leve a... esqueci, gente, o título. Mas sobre realmente a gente entregar as nossas fraquezas para Deus. Para Deus. Entregar para Deus a nossa fraqueza. Deficiências, mas aí está o ponto. Deficiências e imperfeições é diferente do que é pecado. Eu não quero colocar tudo isso, não. Uma coisa é você ter dificuldade numa área, outra coisa é você estar pecando nessa área. Outra coisa é o pecado ele não está te permitindo. São coisas diferentes. É como se fosse... Os dois são lixo. Tá? O pecado é lixo. A deficiência também é lixo. Só que a deficiência é um lixo reciclável. A deficiência é um lixo que a gente pode fazer algo com aquilo. Vocês entendem? Pô, Deus ele pega aquele lixo que a gente vai falar assim, quer saber, eu vou jogar fora isso aqui porque eu não sirvo mesmo. Deus fala assim, não, peraí, bota nesse daqui que eu faço alguma coisa com essa lixeira aqui. Bota aqui nesse compartimento aqui, não joga no lixo comum, não joga junto. Eu vou tratar isso aqui ainda, filho. E ele trata. Ele pega e ele trata. Amém? Então Gideão precisou se posicionar proativamente e derrubar os altares da idolatria nele e na sua família. Cara, aí a gente vê, realmente, ele lidando com essa deficiência. Porque depois dele derrubar os altares, mesmo assim, os midianitas, os inimigos dele, atravessam o rio. E quando eles atravessam o rio, eles são numerosos, eles são grandiosos. E eles já sabem o que aconteceu. Alguém está se levantando contra nós. E a gente precisa acabar com quem está querendo se levantar. Eles armam um acampamento. E aí, o Espírito de Deus cai sobre Gideão e Gideão começa a convocar. Gideão, ele estava com aquela identidade um pouco melhor, porque já passou, ele já tinha feito o que era necessário, ele já tinha quebrado todo o pecado, deixado de lado, já tinha tido uma experiência com o Senhor, e ele falou assim, é agora, gente. Soprou a trombeta, convocou a família, e veio, começou a se juntar. Mesmo assim, ele ainda pede uma prova para Deus. Deus, se for da tua vontade, com aquela deficiência dele, se for da tua vontade, Deus, certeza que é para lutar com eles, eu vou colocar aqui um novilho de lã. Se na noite o novilho de lã estiver seco
e a terra estiver molhada com orvalho, eu sei que o Senhor quer que a gente derrube os midianitas. E foi lá que aconteceu. O que aconteceu, gente? Deu bom, não deu? Deu bom. Ele falou sim, glória a Deus. Mas, mesmo assim, ele pede de novo, mais uma vez. E aí, por isso que eu quero passar para o terceiro ponto. Porque ele estava num estágio onde ele viu que o pau ia quebrar, que o couro ia comer. Essa é a grande verdade. Ia ter guerra. E ele falou assim, Deus, você vai precisar fazer o impossível, porque eles são muito numerosos, a gente não é tanto. Então, o terceiro ponto que eu queria falar é se mova no impossível. Então a gente faz o que é necessário no começo, depois a gente consegue fazer o que é possível e depois Deus ele vai se mover no impossível. Porque às vezes a gente quer o quê? A gente está aqui falando assim, Deus faz um milagre. Não, pera, mas você nem está arrumando a cama de casa quando sai, velho. Você nem está, sabe, escovando o dente antes de sair, cara. Sabe? Você não está fazendo o básico, cara. Mas isso eu quero trazer para a nossa vida espiritual agora. Sabe? Às vezes a gente quer que Deus nos use, que faça milagres. Cara, sendo que a gente ainda nem está lendo a Bíblia, cara. A gente ainda não faz uma oração, nem que seja 3, 4, 5 minutos. Você não consegue nem pensar no seu dia em Deus. É tão corrido que você não está com os pensamentos no Senhor. E a gente quer, Deus faz o impossível. E você está... Aí que está a crise de identidade. Porque às vezes você está buscando esse impossível não acontece. E você fala assim, eu não sou ninguém porque Deus não me escuta. E aí vira um ciclo. Mas Deus está falando assim, não, cara, faz o necessário aqui primeiro. Derruba esses postes, sabe? Derruba esse poste da pornografia, derruba esse poste da idolatria, derruba esse poste da ganância, derruba esse poste do egoísmo na nossa vida. Derruba esse poste, cara. Porque Deus ele não vai usar alguém se não tiver o coração alinhado com o dele, com a vontade dele. Amém? E é isso que eu quero te explicar, que existem níveis. Nessa história a gente consegue ver claramente que Deus ele começa a conduzir Gideão por níveis. Ele vem, primeira experiência sobrenatural, e Gideão ali, né, entendendo o que ia acontecer. E aí nesse ponto, onde os midianitas já chegaram para perto, falaram assim, a gente vai pegar esses caras aí. Gideão ele fala, Deus, agora eu preciso de mais uma prova. E ele faz 2 provas como essa da lã, né? Ele pega, primeiro ele fala sobre a lã ficar seca e a terra molhada. Acontece. Aí depois ele fala, Deus, não fica bravo comigo. Mas só mais umazinha. Tem mais uma ficha aí? Tem mais uma ficha aí? Só mais uma. Agora, Deus, se possível, que realmente, Deus, a lã fique molhada e a terra seca. Não é muito difícil para Deus, né? Se ele já fez um. E acontece. Ele acorda, a lã está molhada. Sabe? Ele fez, cara, Deus ele conduziu Gideão aos próximos níveis. E nessa história, quando Gideão ele realmente passa e dá o passo, Gideão entrega mais. Posso ter 2 pessoas aqui comigo? Uma pessoa. Vem aqui, Kenneth. Sobe aqui, Kenneth. Sobe aqui, Kenneth. Vai lá. Calma. Você é Gideão. Você é Gideão. Beleza? Solta o cabelo aí, Gideão. Tô brincando. Então vamos lá. Você é Gideão. Eu sou Deus. Eu te falo uma coisa aqui, Gideão. Vai libertar o povo de Israel. Mas antes, você vai lá e derruba os postes, tá? Aí Deus dá um passo aqui. Aí você, na sua caminhada, você derruba os postes. Vai derrubando. Vai fazendo o que você precisa fazer. Vai cuidando do seu caráter. Aí você chega perto de mim e eu falo, Gideão, agora vai libertar o povo. Aí ele dá mais um passo. Aí você vem e começa a caminhar para o propósito.
Então, muitas vezes isso acontece. Deus, ele chega para nós e fala assim, Kennedy, você tem um chamado para a Austrália. Kennedy, você realmente vai fazer algo aqui marcante? E aí, ele deixa você fazer. E aí você vem fazendo, sabe? E aí você vai caminhando com Deus um caminho. Dá uma salva de palmas um pouquinho, obrigado. Valeu, obrigado. Então assim, são níveis, sabe? Quando você vai entregando mais, Deus vai e vai dar um passo para trás. E você vem e ele dá um passo para trás. E isso cada vez mais vai gerando, ele foi fazendo isso com o Gideão. E isso vai gerando em nós uma identidade, vai forjando em nós um caráter. A gente vai passando em níveis, vai realmente saindo do necessário, do possível para o impossível. Era impossível realmente. Para um povo onde estava vivendo, cara, com uma opressão, como eu li aqui nos versículos, né? Vou até ler de novo. Onde o povo acampava na terra, destruía as colheitas, onde ele, nem ao menos uma ovelha, uma vaca, um jumento, poder livrar de um exército tão grande. Um homem convocou outros homens. Um homem conseguiu convencer, com um homem com uma identidade forjada, um caráter forjado, pecados tratados, ele consegue realmente ser um líder onde ele vai mudar. Um líder onde ele vai ser um reformador. Um líder onde ele vai ser uma pessoa que vai conduzir para o seu chamado final, que é libertar o povo. Todos nós aqui hoje temos um chamado. Todos nós aqui hoje possuímos um grande chamado em Deus. Muitas vezes você não está realmente entendendo, ou você acha que o seu chamado é pequeno demais. Não existe chamado pequeno, essa é a verdade. Cada um tem um chamado específico. Todo chamado é grande. Não é porque uma pessoa vem aqui e só arruma a cadeira, limpar a cadeira, você acha que está fazendo menos do que uma pessoa que está louvando, ou eu aqui que estou ministrando. Não é sobre isso, mas cara, cada um tem a sua hora, cada um tem o seu lugar. E às vezes você vai estar impactando mais, às vezes lá no Welcome, do que nós mesmos aqui. Existem pessoas, histórias aqui na igreja mesmo, que falam assim, cara, quando eu cheguei na igreja e vi, lá de trás, hein, quando eu cheguei na igreja e vi esse carinho, vi esse abraço, eu fiquei. Não foi pela palavra. Mas naquele dia, né? Fique numa igreja bíblica, por favor. Mas é isso que eu falo, tudo importa. Às vezes você está num trabalho onde as pessoas, eu não vou chegar, mas você vai estar lá. Deus, ele quer uma grande colheita, não uma pequena colheita. Ele tem uma grande colheita. Os trabalhadores são poucos, mas a colheita é imensa. É imensa. E logo depois da história, terminando a história aqui de Gideão, para nós encerrarmos, Gideão, ele, mais uma vez, ele pede mais uma prova, depois da lã, ele pede mais uma prova. Senhor, eu estou com medo. Então o Senhor fala assim, Gideão, se você estiver com medo, desce até o acampamento com um dos seus amigos e você vai ver, vai escutar. E ele escuta, porque Deus, ele deu um sonho para os midianitas. E nesse sonho, o povo israelita esmagava os midianitas. O Senhor disse a Gideão, você tem gente... desculpa. Esqueci a parte mais importante, na verdade. Do impossível aqui é que Gideão tinha muita gente. Para você ver, Gideão, ele tinha convocado tanta gente que Deus falou assim, para ver como ele tinha tratado, como ele tinha se levantado como um líder, com uma identidade formada. Gideão, ele convoca e Deus fala assim, não, Gideão, por favor, se for tudo isso aí, vocês vão pensar que foi pelo braço de vocês. Mas Gideão, pode cortar. Pode mandar quem está com medo embora. Né? Juízes 7,
Versículo 2, o Senhor disse a Gideão, você tem gente demais, por isso não deixe, não posso deixar que vocês derrotem os midianitas. Se eu deixar, vocês poderiam pensar que venceram sem a minha ajuda. E é isso, cara. Aonde está? É o que eu estou falando. A confiança. Deus está falando assim, talvez a confiança de vocês vai estar no próprio braço de vocês, nos cavalos, nos carros de guerra. Mas a minha confiança tem que estar no Senhor. A nossa confiança tem que estar no Senhor. E é por isso que Ele se move no impossível. E é por isso que Deus Ele quer permitir o impossível na nossa vida. Mas aonde está a sua confiança? Aonde está, Kennedy, a sua confiança? Marquinho, aonde está a sua confiança? Será que está no seu trabalho? Será que está aqui na sua própria mão, no poder? Será que está no agente de imigração? Quando você vai lá e fala assim, cara, vai lá, faz o que tem que fazer para me permanecer aqui. Muitas vezes, Deus Ele retira aquilo que achamos que é a nossa segurança, para não nos perder. Porque aquela nossa segurança pode nos desviar do caminho de Deus. E a gente acaba o quê? Voltando para a segurança. Ah, não, cara, a gente venceu, olha o tamanho do nosso exército. Errou. Não, a gente venceu, olha o tamanho do nosso Deus. Olha o tamanho do nosso Deus. É por isso que eu estou aqui para te dizer, cara, que o nosso Deus é maior do que qualquer circunstância. Nosso Deus é que Ele é maior do que qualquer pecado ou situação ou que você está passando nesse momento. E a nossa obediência é um sinal realmente de amor. É um sinal de amor, porque Deus Ele fala, né? Jesus, Ele fala, aquele que me ama obedece aos meus mandamentos. E Deus Ele estava mandando Gideão obedecer os mandamentos de Deus. E Gideão, obediente, mandou os soldados irem embora. E aí Deus ainda falou assim, ainda é muito, Gideão, vá até o rio. Aqueles que tomarem água daquele jeito, manda embora também. Permaneceram somente 300 pessoas para um exército de midianitas imenso. É impossível, ao olho humano, vencer. Mas Gideão confiou. E no poder de Deus, na capacitação de Deus, Ele deu sonho lá para o povo midianita. E o povo midianita ficou com medo. O povo midianita ficou, sabe? O que a gente vai fazer? O Senhor, o Deus deles está do lado deles. Gideão muda a história. E esse é o final. Gideão, ele muda a história. Quando um filho obedece até o final, como Gideão fez com toda a sua limitação, deficiência, a gente muda a história. E eu vou te falar, Deus ele só pode se mover. Pode chamar o louvor já, pode subir. E eu já queria aqui falar para vocês que Deus ele só pode se mover aqui na terra, hoje em dia, através da igreja dele, através da igreja de Jesus Cristo. Ele só pode se mover através de nós. E por favor, gente, presta atenção aqui, gente. Por mais que essa circunstância pareça ser grande, por mais que a sua deficiência pareça ser grande, o nosso Deus é maior. Pode subir, gente, pode subir. É muito maior. É muito maior. Deus é muito maior.
E Deus, Ele quer realmente te usar para impactar uma sociedade. Deus, Ele não quer somente te usar para simplesmente você ficar sentado num banco da igreja e estar aqui todo dia, toda hora, todo momento, só se enchendo, se inflando. Não, você precisa ser equipado. Deus, Ele quer te usar lá fora. Quantos aqui sabem cozinhar um feijão? Cadê o chefe? Quantas pitadas de sal vai numa panela de pressão de feijão? Sabe me dizer? Quantas gramas, sei lá. Hã? Feijão pra vocês dois, vai. Feijão que você faz? 50 gramas? Para quantos quilos de feijão? 50 gramas para 1 quilo de feijão. E às vezes a gente mantém, olha só, a gente é chamado para ser sal e luz aqui. Se a gente realmente tem muito sal aqui parado, vai salgar. Não vai ficar bom, não vai ficar com sabor. Então aqui só precisa ter 50 gramas. Aqui a gente precisa ganhar sabor. É aqui que a gente precisa ser equipado. Mas lá fora, ó, tem muito feijão que precisa ser temperado. Tem muito feijão que precisa ser temperado. E é por isso que eu falo. Nós temos um comissionamento do Senhor, da parte do Senhor. Ele quer te usar. Ele vai te usar. Sua situação pode ser grande, a circunstância também pode ser maior ainda, mas não há nada que o meu Deus não possa fazer. Não há nada que o meu Deus possa fazer. Pode se colocar de pé. Sua cabeça, feche seus olhos. Jeremias 32:17 fala assim, ó Senhor meu Deus, com teu grande poder e com tua força fizeste o céu e a terra. Nada é impossível para ti. Nada é impossível para Deus. Então nesse momento, nada é impossível para Deus. Deus criou o céu e a terra com uma palavra. Nada é impossível para Deus. Jogou 10 pragas na maior nação. Nada é impossível para Deus. Derrubou as muralhas de Jericó. Nada é impossível para Deus. Fez uma pequena judia rainha da Pérsia. Nada é impossível para Deus. O nosso Deus fez com que 3 homens entrassem na fornalha e saíssem de lá com vida. Nada é impossível para o meu Deus. Fechou a boca de leões, nada é impossível para Deus. Estabeleceu nação, nada é impossível para o meu Deus. Ele abriu olhos de pessoas, curou leprosos, nada é impossível para o meu Deus. 12 anos com fluxo de sangue e um toque, nosso Deus a curou. Nada é impossível para o meu Deus. 38 anos ele estava ali paralisado, esperando entrar no tanque. E o Senhor o fez andar. Nada é impossível para meu Deus. Não há nada. Ele carregou uma cruz. Ele foi açoitado. Nada é impossível para o meu Deus. Ele conquistou a morte. Ele ressuscita, Ele vive hoje. Nada é impossível para o meu Deus. Não há nada que Ele não possa fazer. Agora nesse momento eu peço, você pense, coloque a sua circunstância, a sua situação, o que quiser que for. Coloque a sua circunstância agora diante do Senhor.
Eu peço, Pai, Espírito Santo de Deus, ministra sobre nós, Pai. Derrama sobre nós o teu Espírito Santo, Pai. Levanta Gideão aqui. Levanta Gideões aqui, Senhor. Pai, eu peço, tira da caverna agora, Pai. A Deus chamando pessoas aqui, Pai, para realmente cumprir o propósito e o chamado de Deus na vida. Essas circunstâncias estão ali, realmente colocando você para baixo. Você está se auto-julgando. Coloque agora essas circunstâncias perante a Deus. Deus te chama, fala: ei, Gideão, sai agora dessa caverna. Venha viver o que eu tenho para ti. E venha realmente fazer a diferença nessa nação. Agora eu peço, começa a receber do Espírito Santo. Começa a receber do Espírito Santo um toque fresco. Um toque fresco. Confiamos em nosso Deus. Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Mais Espírito Santo. Não seremos abalados. Derrama agora sobre nós, Pai. Seremos abalados. Não seremos abalados. Confiando em nosso Deus e em teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Seus inimigos, seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Seus inimigos cairão. Nosso Deus é mais forte, tudo Ele pode. Confiando em nosso Deus, confiamos em Ti e em teu eterno amor. Não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Vamos colocar nossa confiança em Deus. Confiando em nosso Deus e em teu eterno amor, não seremos abalados, não seremos abalados, não seremos abalados. Cara, nesse momento eu peço aqui, ó, se você tem uma situação, uma circunstância que realmente está se travando, eu queria muito orar por você aqui. Vem até aqui à frente. Queria muito orar por você aqui. Se tem uma situação que realmente está te bloqueando, caminhar com Deus, realmente passos simples com Deus, vem até a frente aqui, cara. Você precisa acertar as contas perante a Deus. Deus exigiu um passo de Gideão, cara. Gideão, venha. Deus quer levantar líderes. Deus realmente quer purificar. Deus, Ele quer mudar a lente. Começa a enxergar o copo cheio. Deus, Ele quer realmente transformar
uma nação inteira. Deus Ele realmente quer te levar a um nível mais profundo, te levar a um nível mais profundo. Ele tem sim um nível mais profundo para ti, cara. Mas precisamos de um passo de fé, um passo de obediência. Se você ainda quer realmente aceitar Jesus como seu suficiente Salvador, também vem até aqui à frente, levante sua mão. Se você nunca fez essa oração, nunca entregou a sua vida para Jesus, você fala: Jesus, faz sentido aquilo que eu ouvi, Deus, realmente faz sentido, você tem algo melhor para mim, não por aquilo que você faz, mas por aquilo que você é. E enquanto nós ministramos e adoramos a Deus, coloque a sua circunstância, coloque realmente a sua vida, porque nós precisamos respingar na segunda-feira. Não é sobre hoje, mas é sobre a nossa segunda-feira, terça, quarta, quinta e sexta. Todos os dias, não é só de domingo, mas nós precisamos receber do Espírito Santo. Adore ao Senhor, igreja. Adore ao Senhor, igreja. Sobre a sua vida, que nenhuma circunstância nada vai nos parar, Pai.
seja maior Nada vai parar o do que o seu Deus. Senhor, tudo sobre o Senhor, Pai. Que nenhuma deficiência sua te impeça Deus a é mais viver o forte. plano de Deus. Tudo o Senhor pode, Senhor. Deus, Ele realmente vai cuidar, vai tratar. Ele quer, Ele realmente quer transformar o seu caráter e o seu ser para a honra e glória do Senhor. Eu acredito que ainda tem pessoas aqui. Cara, eu queria muito já encerrar. Passamos 2 minutos, mas eu queria muito aqui. Cara, que existem pessoas ainda aqui que, cara, não estão conseguindo um caminhar pleno com Deus. Por mais que você queira, por mais que você queira, eu ainda queria orar pela sua vida. Se não agora, se não quiser tomar um passo agora, amém. Mas venha me procurar depois do culto, ou procurar alguns líderes aqui da casa. Porque algumas barreiras, elas precisam ser quebradas em oração. Correntes precisam ser quebradas em oração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pai, eu oro aqui agora. Quebra tudo. Quebra, Jesus. Faz, Jesus. Faz, Jesus. Derrama agora sobre a Bíblia. Espírito de ousadia. Derrama sobre ela, Senhor. Derrama sobre ela o espírito de ousadia, Pai. O temor a Deus. O temor a Deus, Pai. Unge a cabeça dela, os pés a cabeça, Pai, para realmente cumprir, Pai. Arranca fora todo medo, toda insegurança, toda incerteza do futuro, Pai. Derrama agora, Pai, Teu Espírito Santo sobre ela, Pai. Derrama ela agora. Seu Espírito Santo, mais Deus, mais. Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo, mais sobre ela. Filho. Entrega tudo, filho. Entrega tudo que você tem pra mim. Eu não te chamei pra ser pouco, eu te chamei pra ser muito. Eu te chamei pra realmente viver aquilo que eu tenho pra ti. Aquele fogo que queimou lá atrás, eu quero fazer de novo. Quero realmente fazer de novo. Se eu peço, Espírito Santo de Deus, derrama sobre a vida. Eu te amo. Derrama mais. Queima aqui dentro, Pai. Queima agora. Eu te peço, Deus. Pega ele, Pai. Toda circunstância adversa sobre a tua vida. Toda palavra lançada de rejeição. Toda rejeição Eu te seja quebrada agora no nome de Jesus. Seja abraçado pelo Espírito Santo, pelo toque do Espírito Santo de Deus. Nada maior do que o seu Deus, nada maior que aquilo que realmente Ele tem para você. Em nome de Jesus. mais que Em o nome de Jesus. Pai, eu oro pelos discípulos de Cristo aqui nessa casa, aqui nesse lugar, Pai. Discípulos de Cristo, cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Cheios do Espírito Santo. Posso ouvir um amém? Cheios do Espírito Santo. Pai, por isso eu oro e te agradeço, Senhor, tudo aquilo que o Senhor fez nessa manhã em nós, Pai. Pai, eu peço, Senhor, sela essa palavra em nossos corações, Pai. Que realmente a gente possa se mover
Primeiro naquilo que é necessário, Pai. Depois naquilo que é possível. E, Senhor, vem e faça o impossível em nossa vida, Pai. Faça o impossível, Pai. Senhor, nos forge, Senhor, para realmente viver a realidade do Teu reino aqui, Pai. Nos ensine, Pai. Nos dê fome e sede essa semana, Pai. Nos traga oportunidade, Senhor. Traga oportunidade para o Seu povo, para demonstrar, Senhor. Prova, Senhor, coloca-nos à prova, Senhor. Por isso eu te peço, Pai. Eu te peço, em nome de Jesus, Senhor. Transforma identidade. Transforma valores. Transforma, Senhor, caráter através dessa palavra, Pai. Por isso eu te agradeço por essa manhã. Que a graça e a consolação do Espírito Santo acompanhe cada um de nós até que Ele venha. Você pode glorificar a Deus aí nesse lugar. Oh! Glorifica a Deus. Tenha um ótimo dia. Glória a Deus.